de abrir, ele tem como propósito narrar como Davi aprendeu a depender da intervenção de Deus em face da oposição de um homem. Esse é o propósito de 1 Samuel 25. Como Davi aprendeu a lidar com circunstâncias adversas e a depender desse Deus, apesar da oposição de um homem. Homem este, que em virtude de um espírito assinino e imbecil, estava tanto se opondo a Davi, quanto colocando em risco a si mesmo e a sua família. E que, caso esse homem não tivesse uma esposa gentil, doce, sábia e engenhosamente sofisticada em intervir em situações de conflito, o homem imbecil ele teria tanto se autodestruído, quanto teria sido o pivô da destruição dos seus familiares. O tema de hoje será quando a ira e a burrice se prostram diante da inteligência. E nós estudaremos o capítulo 25 de 1 Samuel. A nossa história de hoje, ela tem como geografia, tem como pano de fundo duas cidades, Carmelo e Maom. Maom, incrustada nas montanhas de Judá, e Carmelo, a mesma cidade que Saul havia erigido um monumento em sua própria honra. O certo homem de Maom, que aparece aí no versículo 1 e 2, esse certo homem tinha como nome Nabal. E o texto bíblico diz que Nabal era um homem muito, mas muito rico. De tão rico, ele precisava de mais de uma cidade. Ele morava em Maom, e ele precisava de mais de uma cidade para conter seus bens. Por isso, estabeleceu seus negócios de tosquia de lã, de ovelhas, tosquia de lanígeros, de tosquia de ovelhas, na cidade de Carmelo. Cidade essa mais ou menos 1,5 km de onde ele morava, que era a cidade de Maom. Então Nabal ele era esse homem rico, muito rico, e cujos negócios era tosquia de lã, ou um dos negócios. Mas Nabal ele não era somente rico em bens materiais, ele era também rico em uma personalidade absolutamente imbecilizada e burra. Nabal, inicialmente, ele era descrito como um homem rude. No hebraico, o idioma no qual esse texto ele foi escrito, a palavra rude ela tem alguns significados. Alguém duro, difícil, teimoso e cruel. É alguém rude, alguém duro, não sabe falar maleavelmente com as pessoas, sempre irritadiço, fica vermelho por qualquer coisa, não leva desaforo para casa, uma pessoa difícil, teimosa, intransigente, que não muda, e com requintes de maldade, de crueldade diante daqueles que se opõem a ela. Então Nabal, primeiramente, ele é descrito como um homem rude. Mas além de rude, Nabal também era descrito como um homem mau. Um homem que tinha absoluta facilidade para infligir dor, miséria e infelicidade nas pessoas em sua volta. Não era fácil estar perto de Nabal, ser amigo, esposa, filhos, funcionário, porque ele era um homem mau, rude.
Mas não só isso. Além de ser rude e mau, ele também era dissimulado. Davi, que vivia nos desertos, em virtude de ser perseguido pelo rei Saul, naquele momento histórico, Davi, ele estava vivendo no deserto de Maom. E em algum momento de um passado recente, diz o verso 8, aí na sua Bíblia, que Davi junto com seus homens haviam dado proteção aos pastores de ovelhas de Nabal, de modo que nenhuma ovelha, enquanto esteve debaixo da proteção de Davi e dos seus homens, nenhuma ovelha se perdeu. E Davi agora, fugindo de Saul, estava ali próximo a Nabal, aquele a quem ele havia feito bem no passado. E Davi então aproveita essa circunstância dele de necessidade, e ele envia alguns dos seus homens, 10 dos seus homens, diz o texto bíblico, para que fosse pedir ajuda a Nabal. E ele diz, por meio dos seus servos: por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Esses rapazes então vão até Nabal. Eles chegam lá e transmitem a mensagem a Nabal, dizendo: olha, seu Nabal, nós somos homens de Davi, que num passado recente ajudamos os seus pastores a cuidarem das ovelhas para que ninguém roubasse ou fizesse mal. O Senhor pode nos oferecer alguma ajuda? Nós não temos o que comer, o que beber. O Senhor pode fazer algo por nós? Eles transmitem a Nabal a mensagem de Davi. Mas Nabal, que era rude e mau, demonstrou-se também ser dissimulado. Olha o que ele respondeu: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Pessoas dissimuladas são assim. Elas têm uma memória curta, se esquecem do bem que receberam. E Nabal era esse homem hipócrita, falso, dissimulado. Mas além de ser rude, mau e dissimulado, Nabal também era um homem insensato. Vejam que Abigail, esposa de Nabal, disse a Davi: meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Na cultura dos tempos bíblicos, o nome de uma pessoa muitas vezes estava associado à sua personalidade. E Nabal foi um dos maiores exemplos disso. O seu nome refletia o que ele era na essência. Olha o significado de Nabal. Nabal significa louco, tolo, insensato. Gente, olha aqui para mim, que situação difícil de Nabal. Aos olhos da própria esposa, ele era considerado um homem imaturo, de atitudes burras, de ações loucas, de pensamentos tolos e infantis. Olha como a esposa o via. Mas não só isso, não devia ser fácil para Abigail conviver com um homem burro. Ela diz: e a insensatez o acompanha. A insensatez de Nabal era vista nos pensamentos, nas frases, nas resoluções de problemas. Pensa que fardo para uma mulher lidar com um homem assim. Dia a dia, a insensatez o acompanha, dorme com ele, acorda, vai para o trabalho, faz negócios, volta, está com ele na forma dele dirigir. Mas não só. Pessoas assim como Nabal
via de regra, também são pessoas de difícil trato. E Nabal era um sujeito assim, um sujeito de difícil diálogo. Veja o que um dos seus servos disse a Abigail. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nabal era um sujeito difícil. Ninguém conseguia trocar meia dúzia de palavras. Filho nenhum conseguia dialogar com ele, esposa nenhuma, vizinho nenhum, parente nenhum, funcionário nenhum. Porque ele era um homem que ninguém tinha acesso. E por não saber dialogar, possivelmente Nabal não tivesse ninguém que conversasse profundamente com ele. Isso porque conversas profundas, elas envolvem confrontos. Sim ou não? E como Nabal era um homem de difícil acesso, em virtude da tolice do seu coração, possivelmente ele fosse um homem de conversas superficiais com esposa, com amigos. Aquelas conversas sempre em tons de brincadeira ou de murmuração. Porque é um homem difícil. Não se conversa com pessoas difíceis. Pensa que é só? Tem mais. Nabal também era um homem dominado por vícios. Certa ocasião, diz o texto bíblico, que Nabal ficou demasiadamente bêbado enquanto oferecia para seus convidados uma grande festa. Homem dominado. Então esse é o resumo de Nabal: rico, casado, rude, mau, dissimulado, insensato, sem diálogo e escravo de vícios. Entretanto, pessoas assim como Nabal, elas não são um problema somente para si mesmas. Elas não são as únicas que sofrem em ser tolas, estúpidas. Quem vive em volta, no entorno de uma pessoa assim, também sofre. Nabal, ele era casado, talvez tivesse filhos, ele tinha muitos empregados. E diz o texto bíblico que a estupidez de Nabal como marido e líder era tão grande, que ele estava colocando tanto a si próprio, quanto aquelas pessoas que estavam em torno dele em perigo. Porque homens tolos, eles são assim. Eles se colocam em risco, tanto a si próprios, quanto a estabilidade de seus familiares. Homens tolos são assim. E o que aconteceu com Nabal foi o seguinte. Lembram que Davi enviou 10 de seus homens para pedir ajuda a Nabal pelos serviços de proteção prestados aos pastores de ovelha? Lembram disso? Lembram que Nabal ignorou os homens de Davi, alegando não conhecer Davi? Lembram? Pois é, Davi ficou irado com Nabal. Davi era o principal guerreiro de Israel. Não temia ninguém, mas era temido por todos, inclusive por Saul. Teve várias oportunidades de matar Saul, mas porque Davi temia a Deus, não matou. E vivia no deserto, esperando que Deus fizesse algo, e ele não, porque era um homem de Deus. Então Nabal, ele despertou a ira de Davi, o maior guerreiro de Israel. Davi, diz o texto, que ele arregimentou 400 homens, de um total de 600 que ele tinha, e ele saiu em perseguição a Nabal e a todos os seus familiares e serviçais. E nós sabemos disso pelo que ele disse aos soldados: de nada adiantou proteger os bens daquele homem. Davi está falando, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse.
Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Percebem a ira de Davi? Literalmente ele estava com a espada na boca, entre os dentes, ele e os seus 400 homens. Mas o que o texto diz é que a tolice de Nabal, ela não despertou a ira de Davi somente sobre ele. A ira de Davi também estava sobre todos os do sexo masculino no entorno de Nabal. Não seria só Nabal que iria morrer, mas muitas pessoas da sua família. E isso ficou tão evidente que Davi estava irado com Nabal, que um dos servos de Nabal encontrou Abigail, esposa de Nabal, e disse o seguinte à dona Abigail: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Dia e noite eles eram como um muro em nosso redor, durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Ele disse para a mulher: agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição ela paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Então todo mundo estava em pânico, porque sabia que o grande guerreiro estava vindo. A essa altura do campeonato, todos já sabiam da insensatez de Nabal, e todos sabiam que a família inteira dele estava correndo risco de vida. E ele se preparando para dar uma festa, para ficar bêbado. E essa é outra característica de homens tolos. Eles não enxergam a desgraça sobre si próprios e sobre os seus familiares. Eles não enxergam. Eles não enxergam que as atitudes tolas e estúpidas deles colocam a família em risco, os filhos, a mulher, a próxima geração. Eles não entendem isso. Eles estão adormecidos. A família correndo risco e ele preparando um banquete de rei para dar. Vocês estão percebendo a seriedade da tolice de um homem? Abigail, que era uma mulher bonita e inteligente, ela ouviu com atenção o relatório trazido pelo servo, ouviu com bom senso, ouviu com sabedoria tudo que o servo disse a ela. E aí Abigail, ela fez o que mulheres inteligentes, lúcidas e sensatas fazem. Ela, sem expor o marido ao servo, ela saiu para salvar a sua família de uma tragédia. E o texto bíblico diz que ela saiu imediatamente. Eu gosto desse imediatamente. Ela não protelou. Ela não esperou o dia seguinte, ela não procrastinou. Ela não se lamentou da situação. Ela não ficou murmurando do marido para o servo. Diz o texto que imediatamente ela se pôs a resolver o problema. Imediatamente, diz o texto que ela preparou uma cesta tipo de Natal: pães, bolos, carnes, grãos e vinho. E imediatamente ela deu ordens aos servos para eles irem na frente se encontrar com Davi, que ela ia atrás. A cena é a seguinte: Davi e seus homens vindo em direção a Nabal,
e Abigail indo em direção a Davi, tentando encontrá-lo antes que ele encontrasse Nabal. Percebem a cena?